Imagine a cena. Soldados apressados, em fuga, jogam às pressas o corpo de um homem morto numa sepultura antiga. Tentam escapar de um inimigo implacável. Mas o que acontece ali desafia toda explicação. O corpo cai e toca os ossos secos de um antigo profeta. Seu nome era Eliseu. De repente, o impossível acontece. O coração do morto volta a bater. O peito respira. Os olhos se abrem. Ele revive. Diante dos olhos aterrorizados e maravilhados de todos ali, um homem morto volta à vida apenas por tocar os ossos de um profeta. Mas que poder era esse? Que força invisível estava oculta nos ossos de Eliseu? O que aconteceu naquele túmulo? Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes por trás de um dos milagres mais enigmáticos da Bíblia. A origem do poder de Eliseu, seus feitos sobrenaturais ainda vivos hoje, e por que, mesmo depois da morte, ele continuou profetizando com sua própria existência. Prepare-se, a verdade nunca contada está prestes a ser revelada. Você está pronto para conhecer o profeta que desafiou a morte e venceu. Curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal, ative o sino e mergulhe comigo na jornada de Eliseu, o profeta que nunca parou de agir. Antes dos milagres, antes dos olhos espirituais serem abertos, antes do poder atravessar a morte, Eliseu era apenas um homem comum. Trabalhava com suas próprias mãos, vivendo entre bois, arado e poeira. Filho de Safate, sem título, sem fama, sem pretensões. Mas Deus não olha como o homem olha. Enquanto o povo buscava profetas com aparência, Deus preparava um lavrador com profundidade. Então, no silêncio da rotina, o céu desceu ao campo. Do nada surge Elias, o profeta mais temido de Israel, o homem que fazia fogo cair do céu. Ele não disse uma palavra, apenas lançou o manto sobre Eliseu e continuou andando. Para o mundo, parecia apenas um gesto estranho. Mas no mundo espiritual, aquilo era uma ordem divina. O manto representava o chamado, a escolha, o peso e a promessa. Naquele instante, Eliseu entendeu. E sem hesitar, matou os bois, destruiu o arado e queimou seu passado inteiro para viver o chamado. Quantos estariam dispostos a fazer isso hoje? Abandonar tudo por algo que não é visível, mas é eterno. Eliseu não pediu garantias, não pediu posição, não exigiu palco. Ele apenas seguiu Elias. Durante anos, o serviu em silêncio. Antes de fazer milagres, ele lavava as mãos do profeta. Antes de falar com reis, ele carregava água. Esse foi o início da jornada do homem que, mais tarde, ressuscitaria mortos com os próprios ossos. E aqui está a primeira lição profunda. Antes que Deus te use no sobrenatural, Ele te molda no anonimato. Não há palco, sem processo. Não há unção, sem renúncia. Não há Eliseu, sem Elias. E Deus ainda chama assim, no meio do campo, na solidão da rotina, no meio do nada para fazer o impossível. Será que você ouviria o chamado se ele não viesse com aplausos? Será que você queimaria o arado sem saber o que viria depois? Eliseu queimou e, por isso, foi achado digno. O tempo estava terminando. Elias já sabia. Seu fim estava próximo, mas Eliseu ainda seguia firme. 3 vezes Elias tentou deixá-lo para trás. Fica aqui. O Senhor me enviou a outro lugar. Mas Eliseu respondeu: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Esse não era apenas um teste de fidelidade. Era um teste de visão espiritual. Quem não persiste, não recebe. Quem se cansa no caminho, não carrega o manto. Eles caminharam por Gilgal, passaram por Betel, chegaram até Jericó. Cada lugar carregava memórias de glória, de guerra, de milagres antigos. Mas Eliseu não estava interessado no passado. Ele queria o que estava adiante. Ele queria o manto. Chegaram por fim ao Jordão, o mesmo rio que Josué atravessou, o mesmo rio onde promessas se cumpriram. E ali, Elias tomou o manto, bateu nas águas, e o Jordão se abriu. 2 homens passaram, mas apenas um voltaria. No outro lado do rio, Elias olha nos olhos de Eliseu e pergunta: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. E Eliseu não pede ouro, não pede prestígio, não pede fama. Ele responde:
Peço-te porção dobrada do teu espírito. Um pedido ousado, um pedido raro, um pedido que nem Elias sabia se poderia conceder. Dura coisa pediste, disse o profeta. Mas se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Mais uma vez, o teste. Foco, perseverança e visão. E então o céu se abriu. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desceu rasgando os céus. Um redemoinho tomou Elias e o levou à presença do Altíssimo. E Eliseu viu tudo. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O grito ecoou no céu e o manto caiu, lento, pesado, carregado de glória. Eliseu se aproximou, pegou o manto com reverência e caminhou de volta até o Jordão. Estava sozinho agora, sem Elias, sem plateia, apenas ele, o rio e o chamado. Ele pegou o manto, bateu nas águas e declarou: Onde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se abriram. O mesmo rio, o mesmo milagre. Um novo profeta. Não era mais o servo de Elias. Agora era Eliseu, o profeta do impossível. A fome havia tocado as casas, a escassez, os corações. E a morte já fazia fila nas portas. Uma mulher viúva, cercada por dívidas, cercada pelo silêncio, pela ausência de soluções. Seu marido havia servido ao Senhor, mas agora ela só tinha uma dívida impagável. E os credores vinham buscar o que restava. Seus 2 filhos. Para o mundo, ela não tinha nada. Para o céu, ela tinha algo que ninguém via. Fé e um pequeno vaso. Ela vai até Eliseu, aflita, e diz: Meu marido temia ao Senhor. Agora os credores virão levar meus filhos como escravos. Eliseu ouve, pensa, e então pergunta: O que tens em casa? Ela responde: Nada, senão um pouco de azeite. Para ela, era pouco. Para Deus, era tudo o que ele precisava. Milagres não começam com o que falta. Começam com o que resta. Eliseu então lhe dá instruções estranhas. Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Vasilhas vazias. Muitas. Depois entra em casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite. Sem aplausos. Sem público. Sem altar. Apenas fé e obediência. A mulher obedece, fecha a porta e o azeite começa a fluir. 1, 2, 10, 20 vasilhas. E o pequeno vaso não para de derramar. O azeite enche tudo. E sopra quando não há mais onde ser derramado. O milagre não estava apenas no azeite. Estava na fé de obedecer, mesmo quando a lógica dizia: Isso não faz sentido. Eliseu então diz: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. A provisão não foi apenas momentânea, ela foi completa. Na escassez, Eliseu não multiplicou ouro, multiplicou algo humilde, simples, mas essencial, porque é assim que Deus age. Ele transforma o comum em eterno, o pequeno em abundante, o que sobra no suficiente para salvar uma geração. E aqui, mais uma vez, vemos a marca do profeta. Milagres silenciosos, mas com impacto eterno. Porque o profeta não está ali para fazer espetáculo, mas para fazer o céu tocar a terra. O tempo passou, o corpo enfraqueceu, e até o profeta teve que encarar a morte. Eliseu ficou doente, e adoeceu até morrer. Aquele que havia curado tantos, que fizera águas amargas tornarem-se doces, que invocara exércitos invisíveis, agora silenciava no leito. Mas o céu ainda não havia terminado com ele. Seu corpo foi colocado em uma sepultura, e o silêncio reinou, por um tempo, até que um outro homem, morto em batalha, foi lançado às pressas no túmulo de Eliseu, sem rituais, sem intenções, apenas desespero. Mas quando o corpo tocou os ossos secos do profeta, a morte recuou, a vida voltou. Aquele cadáver se levantou. E aqui está a revelação que muitos ignoram. Mesmo morto, Eliseu ainda era um canal do céu. Sua carne se foi. Seu coração não batia, mas a unção permaneceu. Porque o que Deus derrama sobre um homem fiel não morre com ele. Permanece. O poder que fluía dele não vinha da vida física, mas do compromisso eterno com o propósito divino.
A unção verdadeira não depende do fôlego. Ela habita no legado, na entrega, na fidelidade em silêncio. Trilha cresce. Eliseu foi o profeta que recebeu o manto do céu, viu o invisível, multiplicou o que era pouco, curou cidades amaldiçoadas, venceu guerras sem armas e, mesmo morto, continuou sendo instrumento de Deus. Essa não é apenas a história de um homem antigo. É a lembrança viva de que quem se entrega por completo ao chamado nunca é esquecido pelo céu. E seu poder não se apaga com o tempo. Ele permanece até tocar outras vidas. E você, está disposto a viver assim? A obedecer no anonimato, a carregar o manto, a morrer e ainda assim permanecer? Porque o mundo precisa de profetas que não falam apenas com palavras, mas com suas próprias vidas. Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem precisa ser tocado pelo mesmo poder que ressuscitou aquele homem. Ao tocar os ossos de um profeta,